Este documentário é baseado em pesquisas recentes sobre a jornada épica de Lehi e sua família através da Península Árabe até as Américas. Estes são os locais no Oriente Médio onde Lehi provavelmente viajou. O profeta Joseph Smith disse uma vez a seus colegas: se você viver até o próximo século, será testemunha das inumeráveis evidências do livro de Mormon. Jornada de fé. A história da jornada épica de Lehi e Saria se inicia neste lugar em Jerusalém. Na época de Lehi, Jerusalém era uma simples colina rodeada por uma muralha levantada por Davi e Salomão. É a cidade que Lehi andava com frequência e na qual via muitas pessoas que lhe eram familiares. O templo era um local central onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios e orações. Esta cisterna estava aqui nos dias de Lehi e Saria e era uma fonte vital de água para toda a cidade. Uma das tarefas de Saria talvez fosse a de recolher água todos os dias para a sua família. Existe uma nascente em Jerusalém, a nascente de Gion, cujas águas passam por um túnel até o poço de Siloé. Lehi e Saria provavelmente conheciam este lugar e o visitavam. Talvez este fosse o lugar onde ela encontrava as pessoas falando sobre o que seu esposo estava fazendo ou dizendo. A família de Lehi era uma família próspera, de várias maneiras. Eles possuíam rebanhos, tinham uma casa em Jerusalém, possuíam o que se chamava uma terra de sua herança, uma terra designada como herança, e possuíam riquezas como prata, ouro e objetos preciosos. No início do livro de Mormon, vemos que Lehi soube que era da tribo de Manassés. Manassés era uma tribo que formava parte do Reino do Norte, o qual havia sido levado cativo um século antes do início do livro de Mormon. Parece que Lehi e sua família eram forasteiros a essa comunidade e que Labão era provavelmente seu parente. É por isso que ele possuía os registros de José. Eles eram descendentes de José e o registro josefita, que havia sido gravado sobre as placas de bronze, estava na posse de Labão. A posse dos registros era um símbolo de status, assim como o de líder do clã. Labão comandava 50 soldados dentro dos muros de Jerusalém, o que significa que ele era um oficial militar e um comandante de alta posição. Na época de Lehi, Jerusalém estava passando por um período de muita dificuldade. Embora Jerusalém não fosse poderosa no tamanho e em termos de poder político e força militar, era uma cidade de grande importância em termos de assuntos internacionais. O reino de Judá se encontrava no meio de uma disputa política entre não apenas 2, mas 3 impérios. Egito no sudoeste, o Império da Babilônia em pleno apogeu e o Império da Assíria, que estava enfraquecendo. Assim, havia grupos e facções em Jerusalém que acreditavam que a segurança dependia de sua submissão aos egípcios. Outros acreditavam que deveriam unir-se com Babilônia e outros desejavam afiliar-se com os assírios. O problema político fundamental da Judéia era o de um país pequeno encurralado por superpotências que estavam em guerra entre si e que usavam esse país como campo de batalha. Então você tem essas diferentes facções lutando por uma posição. Jerusalém estava encurralada e era difícil para eles determinar com quem deveriam formar uma aliança. Era uma situação instável, caótica e incerta. Judá estava ameaçada e consciente disso. Só não sabia como reagir. E se eles não tomassem a decisão correta, estariam se arriscando a serem destruídos. E claro, eles tomaram a decisão errada e foram destruídos. Durante a época de Lehi, havia vários profetas que estavam ministrando ao mesmo tempo. Entre os contemporâneos de Lehi estavam Sofonias, Naum, Abacuque e o mais conhecido e famoso de todos, Jeremias. Existe uma razão para acreditar que Lehi poderia ter conhecido Jeremias pessoalmente. Todo o ministério de Jeremias foi na mesma cidade na qual Lehi ministrou também.
Juntamente com os profetas contemporâneos estavam os jovens que viviam ali antes de serem levados cativos para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel e Ezequiel, os quais haviam crescido até sua adolescência nesse local e na idade adulta passaram a viver longe de Jerusalém, na Babilônia. Gostaria de pensar que o jovem Daniel e o jovem Ezequiel conheciam a Nefe. A cidade de Jerusalém era um lugar pequeno com aproximadamente 25 mil pessoas. A imagem que temos da sociedade de Jerusalém nas vésperas da destruição de Judá é a de idolatria. Este é um dos temas mais falados por Jeremias. O povo adorava muitas outras coisas além do único Deus verdadeiro de Israel. Durante os dias de Leí, ocorreram muitas mudanças ideológicas. Acredito que uma delas foi a tendência de algumas pessoas de colocar a lei acima de profecias e de seguir o Espírito. Observamos que Jeremias também tinha a esperança de que as pessoas escrevessem um novo convênio em seus corações. Eles se apegavam à parte externa da lei, faziam seus sacrifícios, observavam o dia do Senhor e faziam todas as coisas que eram fáceis de ver. A imoralidade existia em abundância e parece que tanto Jeremias como Leí eram contra e repreendiam as pessoas que não viviam os mandamentos. Eles simplesmente não cumpriam a lei de Moisés. Também existia a injustiça social em Judá, com uma arrogante classe privilegiada anexada de muitas maneiras ao Egito. Nesse sentido, é importante notar que Leí possuía claramente tais vínculos com o Egito. Sua família pertencia a esse tipo de alta sociedade. Era um homem de posses, possuía a educação adequada, porém a diferença dos outros de sua classe social é a sua rejeição à dependência do Egito. É muito interessante. Eles ignoravam as viúvas, órfãos e oprimiam os pobres. Eles não compartilhavam seus bens com os pobres. Pensavam mais em suas riquezas que em seu Deus e não viviam o espírito da lei. As profecias de Leí consistiam de dois componentes importantes. Um, de que a cidade seria destruída se as pessoas não se arrependessem. Dois, com relação ao Messias. Ambas as partes de sua mensagem deixavam o povo zangado. Leí dizia que não havia esperança, o Senhor não iria interceder por eles. Caso se arrependessem, talvez pudessem ser salvos, porém eles diziam, de que temos que nos arrepender? Esse também era o argumento de seus filhos, Lamã e Lemuel, os quais pareciam representar a opinião da classe alta de Jerusalém, que dizia, sabemos que eles são um povo justo, as pessoas de Jerusalém são boas, Jerusalém não vai ser destruída. Dentro do contexto geral das proximidades do Antigo Oriente, Jerusalém era muito vulnerável. Mesmo quando as pessoas tinham a tendência de confiar demais em que Deus iria livrá-los novamente no futuro, assim como o fizeram em outras ocasiões no passado. Jeremias dizia, vocês chegaram a um ponto em que nem o arrependimento vai adiantar, a não ser que seja drástico. O Senhor os abandonou, e vocês confiam na proteção física do templo. Porém, o Senhor os abandonou, e vai permitir que sejam castigados. Leí foi chamado em 597 a.C. e começou a pregar no primeiro ano do reinado de Zedequias. As pessoas ficaram contra ele. Finalmente, a pressão e as ameaças contra sua vida eram tão duras que o Senhor pediu que partisse. No final, Leí só tinha uma saída. Ele não podia ir ao norte ou ao leste, onde estava a Babilônia. Ao oeste estava o Mediterrâneo e ao sudeste estava o Egito, o qual não havia dado um bom resultado ao profeta Urias, que havia fugido para o Egito antes de ser extraditado de volta a Jerusalém e executado por profetizar contra seus habitantes da mesma maneira como fizera Leí. A única saída era o sul, rumo à Arábia. Uma das possíveis rotas que Leí decide seguir é através de Arad, onde ainda encontramos as ruínas de um templo.
Ao contrário do que os eruditos têm dito por anos, que o único templo, o único lugar onde estas ofertas eram aceitáveis, se encontrava em Jerusalém. Agora sabemos que havia templos em outros lugares. Este era um santuário que foi usado na cidade de Arad, comissionado primeiramente nos dias de Salomão. E na minha frente se encontra o pátio externo. Atrás de mim está o lugar santo, e atrás dele o Santo dos Santos, acompanhado de 2 altares do incenso. Muitas pessoas se surpreendem pelo fato de que Nefe edificou um templo ao chegar ao Novo Mundo, dizendo que nenhum judeu devoto edificaria um templo fora de Jerusalém. De fato, judeus devotos edificaram templos fora de Jerusalém, e possivelmente Leí e seu grupo passaram por esses locais. Um dos aspectos importantes da lei mosaica era o fato de que a pessoa teria que estar pelo menos a 3 dias de viagem do santuário a fim de poder oferecer sacrifício. Essa parece ser a razão pela qual Nefe deixa claro em seu relato que ele e sua família se haviam afastado o suficiente do santuário, de modo que seu pai pudesse oferecer sacrifício e assim estar em conformidade com a lei de Moisés. Quando Leí e Saria viajavam em direção ao sul, eles passaram pelas minas de Timna. Com o tempo, Nefe e os outros membros do grupo passariam por esse lugar pelo menos 5 vezes. As minas de Timna estão entre as mais antigas do mundo. Sabemos que os egípcios operavam estas minas, os famosos faraós como Ramsés, Sete, Merefta e outros. Essas minas também eram operadas pelo reino de Israel, de maneira que eram conhecidas como as minas do rei Salomão. Estas minas haviam estado em operação no mínimo por 1000 anos antes da época de Leí. As minas de Timna eram importantes e indicavam que havia atividade metalúrgica. Eram de grande importância na antiga Israel. Sem dúvida, essas minas e as operações de fundição estavam no apogeu na época que Nefe passou através desse vale. Provavelmente ele deve ter estado aqui durante suas viagens entre o Mar Vermelho e Jerusalém, cuja jornada ele fez 5 vezes. Sendo que Nefe vivia em Jerusalém, deveria estar ciente dos diversos locais na cidade onde se encontravam os artesãos. E é possível que ele tenha sido um aprendiz de metalúrgica. Poderia ser que Nefe tenha estudado, aprendido e trabalhado com metais, talvez como designação da família, o que lhe permitiria fazer placas de metal e escrever nelas. Ele disse, eu fiz as placas nas quais estou escrevendo. Portanto, sabemos que possui habilidades de metalurgia. Não existe dúvida de que Nefe admirava os trabalhos finos de metal. Essa foi a primeira coisa que notou sobre a liarrona, que era esmeradamente trabalhada. Ele toma tempo para descrever-nos a espada de Labão. Assim, ele admirava um trabalho de metal bem feito. E no processo de tirar a vida de Labão, ele tomou tempo para admirar a sua espada. Ao chegar ao Novo Mundo, ele estabelece a fabricação de espadas, usando a espada de Labão como modelo. Se eles tinham noções de metalurgia, isso deve ter determinado a direção que foram. Seria um trajeto familiar e um lugar conhecido. Se eles trabalhavam com metais, conheciam as minas de Timna. Acredito que não exista como negar a ideia de que Nefe tinha o interesse e o talento de trabalhar com metais. A uns 120 quilômetros ao sul de Acaba, a 3 dias de viagem a pé da cidade, tem um vale ou um desfiladeiro profundo que corta as montanhas de granito que correm ao largo do Golfo de Acaba. E nesse lugar tem um vale cujas paredes possuem uma altura de mais de 600 metros. Embaixo desse vale corre um riacho. Aqueles que ali estiveram em diferentes épocas do ano comprovaram que o riacho tem água durante todo o ano. Este lugar se chama Wadi Taib al-Issam,
e parece ser o melhor ou talvez o único candidato para o primeiro lugar onde Lehi e Saria acamparam. Quando Lehi ofereceu sacrifícios no lugar onde acamparam, fez um altar de pedras, o qual coincide precisamente com a lei do altar descrita no capítulo 20 de Êxodos. Em sinal de gratidão e de acordo com a lei, eles edificaram um altar e ofereceram sacrifício, demonstrando que o conceito do templo estava profundamente enraizado neles. Não posso imaginar quão maravilhoso era dispor dessa forma de adorarem juntos como família, de dizer ao Senhor, somos uma família e estamos diante de Ti em gratidão. Para eles, esta era a expressão mais eloquente de gratidão por haverem sido protegidos e abençoados por Deus. Quando lemos sobre esta família, de quão próximos e unidos eles eram em tudo o que faziam, é difícil não sentir inveja. O altar é uma tradição que vem desde o começo do Pentateuco. O altar em si mesmo é um templo em miniatura. E ao reconhecer que, de alguma maneira, definitivamente somos nutridos por Deus, tanto física como espiritualmente, e, desse modo, ao expressá-lo em oração, as bênçãos são recebidas por esse ato. Então, o ato de participar não é simplesmente o de comer, mas sim um banquete que comemora o poder de Deus, o qual é acompanhado por seu Espírito. E isso é um ato sacramental. Uma das razões pelas quais Nefe e seus irmãos retornam pelas placas de bronze é para ter um registro escrito. E sabem que não podem ensinar um idioma a seus filhos sem que tenham um registro escrito. Lehi não é somente um profeta desse povo. Ele mora com eles, ele é seu patriarca, ele é seu pai. E eles se reúnem, adoram juntos, oferecem sacrifícios juntos. Eles estudam as placas de bronze juntos. Uma das partes mais emocionantes do livro de Mormon é quando as placas de bronze são entregues a Lehi. Ele as abre e começa a ler. Lehi é a imagem do que as placas de bronze ensinavam sobre os antigos e sobre a família escolhida de Abraão. E esse é o papel de Lehi como patriarca. Ele se emociona quando toma conhecimento de que pode ler sua genealogia ali. Ele pode ler sobre seus antepassados. E, claro, esse era um registro dos Josefitas, porque, afinal de contas, ele era um descendente de José. Devemos sair da Babilônia, ou seja, da confusão, da escuridão e até da idolatria, e deixar para trás qualquer vestígio dela, abandonando-a literalmente. Isso combina com o simbolismo de renascimento, e era isso que estava acontecendo com a família de Lehi e Saria. É impossível não ter sentimentos por essa história. Nefe inicia seu relato na primeira sentença, colocando-se em um contexto familiar. Nós, mulheres, estamos acostumadas a colocar-nos entre as linhas dessas histórias. Porém, nesse caso, nos sentimos mais parte dela do que com outras histórias das Sagradas Escrituras. Observamos a participação de Saria e muitas vezes até ouvimos o que ela diz. Os homens tinham o poder e as mulheres exerciam influência. É possível que as mulheres não expressassem o que sentiam ou o que pensavam em público. Porém, em privado, seus esposos as ouviam.
O papel da mulher era essencial. Ela deveria saber como preparar a comida durante a viagem, e isso não era nada fácil. Nefe saía para caçar, porém elas tinham que estar preparadas para cozinhar aquilo que ele pudesse trazer. Elas deveriam gerenciar todos os detalhes domésticos. Somente o fato de preparar pão para a família nessa época, separar o grão, limpá-lo, secá-lo, moê-lo, fazer a massa e assá-lo, para uma mulher que vivia no ano 600 a.C., com uma família de 6, demorava pelo menos 3 horas diárias, somente para fazer pão. Vemos uma estrutura familiar fácil de reconhecer por meio de nossas próprias vidas, a qual nos faz estremecer. Todos nós somos como a família de Leí. Existem tensões em nossos lares e todos têm dificuldades sobre decidir quem será o responsável e quais são os objetivos da família. Isso está bem claro no livro de Mórmon. É realmente uma família. Vemos a rivalidade e a tensão entre irmãos e podemos imaginar o que isso provoca em uma mãe. Penso que muitas vezes ela devia atuar como mediadora entre seu esposo visionário e seus filhos, muitas vezes agindo com rebeldia. Imagino que no momento que Leí falou-lhe sobre o que o Senhor o havia instruído a fazer, ela antecipou o que isso provocaria em sua família. A dinâmica dessa família é muito interessante. Vemos a lealdade entre os filhos mais velhos, Lamã e Lemuel, que parecem estar mais aliados à classe alta de Judá do que com seu próprio pai, a quem veem como um traidor dessa classe. Porém, é também um microcosmo da Judéia como um todo. Podemos perceber nela certas atitudes com respeito às profecias, ao Senhor, às Escrituras, aos templos, etc. Quando eles saíram de Jerusalém, deixaram para trás sua herança. Lamã, por ser o filho primogênito, deveria receber por direito o dobro da porção se tivessem ficado. Não achavam que seria sábio deixar suas posses, que Jerusalém seria destruída ou que houvesse um lugar melhor para ir. Observamos outra característica nas famílias do Oriente Médio, a lealdade ao pai. Lamã e Lemuel não queriam empreender essa jornada. Mesmo quando repreendidos ou recebendo aparições angelicais, eles resistiam à ideia de partir. Vemos que Leí era uma pessoa muito rica, que vivia nos arredores de Jerusalém, que tinha 2 filhos mimados, que haviam crescido na opulência e que aguardavam ansiosos pelo dia em que pudessem herdar toda essa fortuna. E mesmo assim seguiram a seu pai porque a lealdade é absoluta na cultura do Oriente Médio. Contudo, eles descarregaram toda a sua animosidade pelo seu pai em seu irmão Nefe. O patriarca não só se preocupa por uma numerosa posteridade, mas como Abraão, deseja que seus descendentes sejam dignos merecedores das bênçãos. O que eles veem em seu pai é que ele subitamente traiu a sua situação. Ele se transforma nesse fanático religioso que deseja afastá-los do lugar de sua herança, privando-os do conforto que estão acostumados. Nefe diz que Leí implora a Lamã e Lemuel com todo o sentimento de um terno pai. Algo que entristece a mim e mulheres que conheço é o fato de terem filhos com Lamã e Lemuel e de encontrarem grande consolo no fato de que ainda assim elas mantêm uma relação amorosa com esses membros da família. Elas dizem que, embora eles abandonassem a fé, ainda assim nos amamos e passamos bons momentos juntos. Isso é um conforto para a mulher. Mas no caso de Saria, isso não aconteceu e isso me causa muita pena. O próprio Nefe, que parece ter caráter impecável, reconhece nos próximos capítulos que ele também sofre com sentimentos de fraqueza e indignidade. Você não pode deixar de admirar Nefe por sua coragem, obediência e devoção a Deus. Ele luta por ser digno e receber aprovação divina. Assim, vemos que até Nefe tem seus próprios conflitos interiores.
Nefe foi um segundo José. Quero dizer, Nefe era diferente. José tinha irmãos que o odiavam, assim como os irmãos de Nefe. E, mesmo assim, sua lealdade a Deus o manteve firme à barra de ferro que seu pai e ele mesmo haviam recebido em uma visão. Ele nunca soltou essa barra. O livro de Mormon começa com uma família, mais precisamente com Lehi e Saria. O dinamismo da família de Lehi era muito interessante no percurso de sua viagem. Por exemplo, lhes é pedido que voltem para buscar Ismael e sua família para que suas filhas pudessem casar-se com os filhos de Lehi. E o casamento é um evento muito significativo para uma família naquela época. Parece engraçado que Laman e Lemuel reclamaram por ter de voltar pelas placas de bronze. Porém, estavam dispostos a retornar por suas esposas. Eu penso em Saria e não posso deixar de imaginar como a vida de uma mulher pode mudar tão drasticamente como a dela. Ela possuía riquezas, muitos parentes e uma rotina de tradições e amigos. E toda a estabilidade que houvesse em Jerusalém. E tudo isso muda por completo durante o período de somente alguns meses. Quer dizer, quando eles voltam para buscar as filhas de Ismael e todos estão casados, subitamente ela tem uma família para ser integrada à sua. Assim, quando seus filhos se casam, novos membros se incorporam à família e Lehi passa a ser o patriarca dessa nova e numerosa família. Em Ezequiel 16, Deus usa o convênio do casamento como uma analogia do relacionamento que criou entre ele e a casa de Israel. Ao analisar essa analogia, podemos ver certos elementos desse sagrado convênio do casamento e como era praticado na antiga Israel. O casamento envolve uma promessa e um convênio, um lavamento com água, unção com azeite, vestir-se com roupas de linho delicadamente bordadas e uma coroa colocada na cabeça da noiva. O grupo de Lehi havia mostrado sua fidelidade aos mandamentos do Senhor. Agora estavam todos juntos, as duas famílias reunidas, prontas para iniciar sua jornada, dependendo um dos outros para sua sobrevivência. Com a ajuda do Senhor, através da liahona, ou pequeno compasso, eles partiram. Nefe relata que eles atravessaram o rio Lamã, o qual se torna uma linha divisória simbólica, sendo que nunca retornariam a seu lar em Jerusalém. Durante os dias de Lehi e Saria, o comércio de incenso já era próspero. Quando Lehi saiu de Jerusalém, parece ter seguido o caminho inverso da rota do incenso. Se nossa conclusão estiver correta de que Lehi seguiu a rota do incenso no sentido sul, às margens do Mar Vermelho, e ele sabia exatamente aonde ir, então ele tinha obtido esse conhecimento por experiência própria ou por contato com os mercadores do sul da Arábia ou de outras partes da região. O nome Lehi é bastante comum no sul da Arábia. De fato, um grande número de reis possui o nome de Lehi Atar. Assim sendo, existem algumas indicações no próprio nome que ele já havia tido contatos anteriores com a área. Devido às várias possibilidades disponíveis de obter água e outros recursos, Lehi poderia ter viajado naquela área, porém não necessariamente na mesma rota usada pelos outros. Parece que Lehi estava de alguma forma familiarizado com a cultura local para poder realizar essa viagem. No caminho da rota do incenso havia um oásis, onde havia água. Eles não poderiam ter viajado sem água. O deserto estava repleto de ossos de pessoas que não puderam achar o próximo poço de água e era necessário seguir a rota. Mas o caminho não estava claramente marcado. Eles tinham apenas uma ideia geral. As viagens na Arábia dependem grandemente da disponibilidade de água. Sem ela, a pessoa morre. Portanto, era necessário seguir as rotas onde os mananciais de água estavam disponíveis.
Havia necessidade de procurar por um poço ou um pequeno riacho para poder abastecer-se de água. Era uma questão de vida ou morte. Os poços estavam distantes entre si, requerendo das pessoas um bom estado físico para poder realizar a viagem. Tudo indica que começaram ao longo da costa do Mar Vermelho, mas eventualmente chegariam até as montanhas. Não sabemos se cruzaram por um dos caminhos conhecidos ou se a Liahona os guiou por outras rotas. O ideal seria que cada família possuísse sua tenda. E à medida que os filhos se casassem, eles teriam a sua própria. Na época de Lehi, as tendas eram feitas provavelmente da mesma maneira como na época de Abraão, de pelos de cabra. A maneira tradicional de viver em tendas nas sociedades dos beduínos tem sido muito estável, sendo que eles, através de experiências, desenvolveram durante séculos a melhor maneira de construí-las. As tendas mencionadas por Nefe, quando ele diz, e meu pai habitava em uma tenda, devem ter sido semelhantes àquelas usadas atualmente pelos beduínos. As maneiras como eles confeccionavam as tendas era muito interessante. Geralmente eles teciam pelos de camelo e de ovelha, formando longos painéis que depois eram unidos para formar as tendas. À medida que a jornada progredia, as mulheres teciam nesses pequenos teares, criando essas longas faixas de tecido que depois eram unidas e amarradas para construir novas tendas. Mesmo que os camelos não sejam mencionados no livro de Mormon, temos quase certeza que foram usados durante a viagem. Os camelos são animais usados para longas viagens. Desta maneira, não necessitam de muita pastagem ou grande quantidade de vegetação para se alimentar. Outra qualidade única sobre os camelos é de que eles podem viajar grandes distâncias sem alimento. A sua corcova é composta basicamente de gordura e não de água, o que lhes permite viajar grandes distâncias sem necessidade de comer. Então, quando chegasse a um oásis no deserto, você despenderia um bom tempo naquele local sem muita pressa. Teria tempo para alimentar seus camelos e dar-lhes água suficiente. Como viajante, você descansaria o tempo necessário para então empreender uma outra jornada até o próximo oásis. A maioria da comida e da água que Lehi precisava era obtida provavelmente através de seus próprios esforços. Os filhos de Lehi obtinham muito sucesso como caçadores, e talvez as montanhas servissem como esconderijo. Ao longo do caminho, existiam muitos animais, especialmente cabras monteses e ovelhas. E, claro, os árabes comiam camelo, carne de camelo. Uma das mais desalentadoras geografias da Terra é encontrada no interior da Arábia. Lehi e Saria dependiam do Senhor para essa travessia tão difícil. Acredito que devem ter levado cerca de 1 ano para ir desde seu primeiro acampamento até Naom, porque é ali que Nefe menciona o nascimento dos primeiros filhos. Ao ler o livro de Mormon, eu suspeito que Ismael já esteja doente e fraco de saúde. E esta era uma das razões pelas quais a família parava tanto para descansar, para recobrar as energias e a coragem para prosseguir. Suponho que durante as viagens para comercializar incenso, muitas pessoas morriam devido aos rigores da jornada, que definitivamente não era nada fácil. E quando morriam, eram carregados até o lugar mais próximo.
Ismael consegue chegar até esse ponto, mas finalmente ele falece. Em Iêmen, assim como em muitas civilizações antigas, existe muito respeito pelos mortos. Aqui eles enterraram Ismael e lamentaram muito. Uma das razões pelas quais lamentaram foi porque ele era um israelita. E o fato de ser enterrado longe de seu lar era uma grande perda. As sepulturas eram conhecidas ao largo da Rota do Incenso. Estou sentado no cemitério de Naom, que foi descoberto em 1994. As pessoas que morriam ao atravessar por esta área eram trazidas aqui para serem enterradas. Não importa se eram do Iêmen ou forasteiros do norte, do Mediterrâneo ou de outro lugar qualquer. As sepulturas são como pequenos montículos ou montes. E este lugar de sepultamento pertence à tribo de Naom. Com certeza, este lugar tinha um nome antes que eles chegassem, porque Nefi descreve cuidadosamente em sua passagem como um lugar chamado Naom. Esta é a terra de Naom, a região de Naom, pertencente à tribo de Naom. O nome Naom aparece pela primeira vez em 1 Nefi 16, e que tem algo a ver com consolar. Na antiga Arábia do Sul, as letras N, H e M significam cortar pedras, e possivelmente se referem ao tipo de trabalho que as pessoas dessa tribo faziam. Supõe-se que o nome vem da raiz Nahama. O termo Nahama, no antigo idioma do sul da Arábia, significa cortar pedras. Podemos imaginar o que aconteceu quando Leí, Saria e seu grupo ouviram esse nome após a morte de Ismael. Passou a ter um significado especial para eles e o preservaram no texto. Os habitantes do Iêmen escavaram vários cemitérios nessa região. Em alguns encontraram restos mortais mumificados. As múmias encontradas aqui no Iêmen foram sepultadas de maneira diferente das do Egito. Os joelhos não estavam retos, como no Egito. Também os corpos estavam cobertos com couro bem fino. Os achados de Naom são, para mim, descobrimentos de grande significado. Os índices geográficos da época de Joseph Smith não mencionam tais lugares. O que parece é que o livro de Mormon prevê o que o homem viria a descobrir. As probabilidades de encontrar por coincidência aquele nome exato, naquela época exata e naquele exato lugar são inexistentes. E encontrá-lo no local e no momento preciso oferece muita credibilidade ao livro. Para aqueles que dizem que o livro não tem nenhuma confirmação arqueológica, esse fato apresenta uma confirmação espetacular, algo não esperado. Seria muito difícil que Joseph Smith pudesse ter colocado esses detalhes em sua história. O livro de Mormon é preciso em seu conteúdo. E a arqueologia moderna, na realidade, confirma suas predições. Ele acerta na mosca, mais preciso impossível. Encontramos inscrições no templo de Barã, em Marib, que datam do século VI a.C., na qual se referem às pessoas que viviam em Naom. Essa região era conhecida nos dias de Leí e era chamada pelo mesmo nome. Os templos lá descobertos são precisamente da mesma época de Leí. Mas quando foram encontrados altares com referência a Naom, datados de 600 a.C., foi algo espetacular. Foram descobertas também certas ruínas ou remanescentes, incluindo 3 altares, todos contendo a inscrição Naom. Não se poderia pedir uma prova mais exata. O nome fora usado no local e época precisa em que o grupo de Leí talvez tenha passado. As testemunhas nos relatam que Joseph nem mesmo sabia que a cidade de Jerusalém era cercada por muralhas. Se ele não sabia que havia muralhas ao redor de Jerusalém, ele certamente não sabia que existia um lugar chamado Naom, no Iêmen.
A ideia que Joseph Smith, por exemplo, era profundo conhecedor da geografia e costumes do deserto da Arábia pré-islâmica parece ridícula e simplesmente fora da realidade. Podemos perguntar, como poderia Joseph Smith ter conhecimento de Naom? Quando o Senhor pede que façamos algo, Ele não apresenta uma agenda completa com planos, mapas e itinerário. E sim, um passo de cada vez. Quando as filhas de Ismael choraram pela morte de seu pai e o sepultaram em Naom, o fizeram em uma terra desconhecida. Se você tem a disposição de duvidar e agora está naquela situação, você está pagando um grande preço. Não é uma questão de desconforto, pessoas estão morrendo. Com a morte de Ismael, se apresentaram novas situações que eles deveriam enfrentar. Eles poderiam murmurar, reclamar e depois planejar tirar a vida de alguém. Ou, por outro lado, buscar o Senhor por conforto e consolo. Mas sempre existem opções e as pessoas têm a liberdade de decidir como reagir. E depois disso, foi-lhes pedido que enterrassem a seu pai e continuassem a jornada. Algo muito triste. Às vezes devemos olhar sob o ponto de vista de Lamã, Lemuel e os filhos de Ismael. É muito fácil se sentar confortavelmente como fazemos e dizer que eles não deveriam murmurar, eles deveriam ter entendido. Mas como nos sentiríamos se tivéssemos que deixar nossa vida confortável e ser guiado por um visionário para um lugar desconhecido e começar a pagar um alto preço por isso? Dessa maneira, eles lamentaram e deve ter sido algo bem difícil para eles. Depois, tiveram que partir sem nunca mais retornar. Deve ter sido muito difícil, pois eles eram muito achegados, de acordo com suas práticas religiosas, aos túmulos de seus ancestrais. Uma das observações geográficas mais interessantes feitas por Neff no seu relato da viagem por essa parte do mundo tem a ver com o nome Naom, mas também com o fato de virarem para o leste. A referência de virar para o leste parece nos indicar que, primeiro, sua família estava viajando junto à rota do incenso, e, segundo, ele tinha conhecimento dessa nova rota. Se a família viajasse da região de Naom na direção leste, eles chegariam a Marib. Todos os caminhos levavam a esse lugar. Eles também chegariam nessa grande cidade. Na antiguidade, Marib foi uma das cidades mais importantes do mundo e uma das escalas na legendária Rota do Incenso. Marib foi também a sede de um dos templos mais famosos conhecido do Antigo Mundo, chamado Maram Bilquis, nomeado em honra à famosa rainha de Sabá. Marib chegou a transformar-se num grande centro urbano devido a seus sistemas de represas e irrigação. A represa de Marib é um dos monumentos mais famosos do mundo. Algumas pessoas pensaram ser a 8ª maravilha do mundo. Sua natureza verdejante abastecia a população local, tornando-se uma parada importante para todo o tráfego naquela parte do mundo. A pergunta é se Lehi teria passado por Marib, o qual era um centro urbano muito importante naquela época. É interessante porque o relato no livro de Mormon não faz tal indicação. Já que estavam tão longe de Jerusalém, eles pensaram que estariam seguros da situação política de Jerusalém. Eles não teriam medo de se misturar com as pessoas daquele lugar. De fato, essa seria uma boa ideia. Assim, acredito que eles foram a essas cidades em busca de provisões.
Penso que, devido à grande população dessa área, teria sido muito difícil passar por essa região sem ter encontrado outras pessoas. Acredito que eles devem ter encontrado algumas pessoas que viviam em Marib. O que Lehi e Saria teriam encontrado ao passarem por aqui? Talvez a represa ainda não estivesse completamente terminada. E talvez o suficiente para que essa área de Marib fosse verdejante, semelhante ao sonho de Lehi, no qual ele se encontra num campo com a árvore. Nos dias de Joseph Smith, poucas pessoas com educação teriam conhecimento dessa civilização que uma vez floresceu no noroeste do Iêmen. É interessante que não encontramos indicação de que Lehi tenha interagido com pessoas na Arábia, mas lemos que ele sabia o nome de certos lugares. Isso implica que eles tomaram conhecimento desses nomes ao falar com outras pessoas. Duvido que Lehi tenha feito todo esse trajeto da Rota do Incenso sem ter cruzado com outras pessoas. Ele não deve ter encontrado muitas pessoas. Essa região não é muito povoada, mas de vez em quando deveria ter encontrado alguém. Só no final dessa jornada ele tenta passar despercebido. Ele era diferente dos outros, teria se sobressaído como um estrangeiro. Eles evitaram o máximo possível ter contato com outras pessoas por segurança. Você passa por tantos reinos, estados e sheiks, e também necessita pagar impostos e fazer negócios com eles, comprar e vender. Todos os árabes daquela época eram politeístas. Eles tinham uma grande quantidade de deuses que estavam agrupados em um tipo de família. Aquelas pessoas tinham seu próprio deus, chamado Dulu Samani, o deus do céu. E este deus era o deus das caravanas. Há grandes diferenças entre a cultura religiosa própria e a crença religiosa das populações locais. Acredito que Lehi evitaria dar qualquer coisa que poderia ser oferecida a outros deuses. De acordo com a lei de Moisés, isso seria muito errado. Quando a família deixa a área de Marib, eles poderiam ir diretamente na direção leste. Mas seria muito árduo ir tão longe sem água. Acredito que eles foram para o sul na direção de Timna. Este é o portão da cidade de Timna. Aqui está o templo de Timna, dos habitantes de Timna, conhecido como Templo do Deus Am. Timna foi a capital do reino de Katabanian. Esse era o lugar principal onde paravam as caravanas que vinham do leste. Existiam leis que governavam a entrada na cidade, e essas leis estavam escritas nas laterais da entrada à cidade. Será que Lehi e Saria, juntamente com seu grupo, passaram por essa área? Acredito que esse é o único local em que poderiam ter vindo para obter água, o elemento-chave dessa jornada. Aqui está Shabwa. Pliny, o sacerdote que viveu no primeiro século depois de Cristo, disse que esta cidade possuía 60 templos. Este lugar floresceu devido ao mercado de incenso. As pessoas tinham muitos bens e as construções eram lindas. Nefi relata que sua família dobrou em direção ao leste da área de Naom e Marib. Shabwa fica na direção leste na trajetória que corta o deserto. Acredito firmemente que Lehi e Saria passaram por aqui. A cidade teria sido o centro de muitas atividades. Se tivessem entrado na cidade, teriam encontrado suprimentos e um lugar para recobrar as forças. Esse era o último paradeiro verdejante antes de continuar sua jornada em direção ao leste.
Ao saírem de Shabwa, eles também deixam para trás a segurança. A cidade oferecia certo raio de proteção, mas no momento em que estavam além daquele raio, eles estavam em território inexplorado. Essa parece ter sido a pior parte da jornada. Não sei quais eram as condições para as mães darem à luz, mas deve ter sido bem mais fácil do que fazê-lo no meio do deserto. Nefi menciona como as mulheres eram corajosas e maravilhosas, como podiam amamentar os seus bebês, como podiam caminhar com energia sem nunca murmurar. Isso não parece normal, visto que estavam entrando na parte mais difícil da jornada. Nefi paga tributo em homenagem a essas mulheres tão corajosas. Quando eles mencionam que as suas mulheres foram fortalecidas, eu penso, graças aos céus, elas poderiam ter morrido. Mal posso imaginar esse tipo de vida. Essas mulheres que foram levadas ao deserto, algumas já mães, entre elas Saria, tinham que conceber, dar à luz, carregar seus filhos nos braços e no ventre. Tudo isso sob altas temperaturas do calor do deserto. Toda pessoa que viajou com um grupo de crianças sabe que o trabalho multiplica. Leva mais tempo para realizar qualquer tarefa. Toda vez que Lamã e Lemuel fazem algo errado, dizemos, eles não eram boas pessoas. Se pensarmos sobre o ponto de vista deles, e se eles eram bons maridos, posso entender seus sentimentos de proteção para as suas esposas e filhos, que tanto sofriam. É muito difícil. Todas as possessões que Leí e seu grupo possuíam deveria ter grande valor para qualquer pessoa que vivia numa região tão remota e onde não havia lei. Eles devem ter passado por regiões habitadas unicamente por tribos onde não havia lei e nenhum controle de Estado ou governo. Essas tribos viviam em constante estado de guerra entre si. As batalhas não eram contínuas, mas podia acontecer a qualquer momento. Se você não pertencia a nenhuma tribo, era considerado como um intruso e não tinha nenhum aliado para defendê-lo. Ninguém estava do seu lado para ajudar. Além disso, eles tinham camelos, bens, mulheres, tudo o que os outros queriam. E estando num grupo relativamente pequeno, a situação era muito insegura. Um pequeno grupo como esse poderia estar sujeito a ser assaltado e levado como escravo. Eles tinham costumes religiosos diferentes aos daquele lugar e seriam considerados estrangeiros sem nenhum direito ou proteção. Uma das coisas que mantinha a ordem era a capacidade de se vingar se alguém fizesse algo contra eles. Mas Leí não representava nenhuma tribo, assim não tinha ninguém para vingar a sua morte, roubo ou qualquer outra coisa. Ele estava totalmente vulnerável. Sendo que viajavam sem proteção por um vasto lugar, naquele momento o Senhor determinou que não chamassem a atenção de outras pessoas. Deveriam passar por aquele local da forma mais inadvertida possível. Nem mesmo podiam acender fogo. O que teremos para comer hoje? Resposta: carne crua. Quando Nefi explica do orgulho que tinha de todos os que viajaram, especialmente das mulheres, ele indica que comiam carne crua e de que se tornou doce para eles. Doce para eles. Somente Deus poderia ter feito tal coisa. A Liahona se transforma em seu guia. Eles deixaram a rota do incenso e entraram numa área conhecida como a Área Desolada. Eles entram numa região na qual qualquer pessoa em seu juízo perfeito não se atreveria a entrar. O deserto da Arábia é um lugar inóspito, no qual ninguém poderia sobreviver sem água por mais de 4 ou 5 horas.
Este é o Rub al-Khali, a área desolada, o lugar que faz honra ao seu nome devido à mais absoluta falta de vegetação. O calor é terrível, desidrata e tira a energia das pessoas. As temperaturas atingem níveis extremamente altos. Existe também a ameaça das areias, que podem matar e enterrar facilmente qualquer pessoa. E quando ela chega, vem com muita força. As tempestades de areia não são coisas passageiras, são realmente terríveis. Não posso imaginar nada que pudesse ser mais estressante do que proteger-me usando um camelo, com o rosto coberto, esperando que a tempestade passasse. Para o leitor moderno, é muito difícil compreender a realidade deste local, constantemente hostil. Esta era uma dura realidade que Neff e sua família tiveram que enfrentar, dia após dia. A jornada, em vez de tornar-se mais fácil, pelo contrário, ficava cada vez mais difícil. Costumamos dizer que a parte mais escura da noite é um pouco antes do amanhecer e que as mais ricas bênçãos chegam depois das mais duras provações. E isto foi o que realmente aconteceu. Foi provavelmente nesse momento em que o caráter de Neff, Sam, Jacó, José, Leí e Saria foram polidos. O cruzamento deste deserto infernal foi acompanhado por muitas aflições. Creio que este foi o lugar que colocou em prova a determinação de sua alma de estar ou não ao lado do Senhor. Alguns dos membros da família tiveram que engolir seu orgulho e seguir avante, mas outros não puderam ou não quiseram, e para eles deve ter sido muito difícil. Ninguém pode culpá-los, pois ao passar por este lugar não viram outra coisa a não ser um calor abrasador, areia, moscas e escorpiões. Por outro lado, aqueles que passaram pela prova, Deus lhes havia preservado e moldado para que pudessem ser um outro povo de Deus. Na época de Joseph Smith, o mundo acadêmico da Europa e América acreditava que a Península Árabe era um grande deserto que se estendia de um mar a outro. Deveria ter sido difícil para que Joseph descrevesse as rotas de viagem, especialmente os lugares férteis, como a Terra da Abundância, o qual era completamente desconhecido. Encontrar tais lugares como aqueles descritos no livro de Mormon é realmente fantástico. Nesta fotografia da Arábia tirada de um satélite, vemos uma pequena faixa verde de vegetação. Esta é a região de Dhofar, no Omã. Ela está quase que exatamente ao leste de Naom. Dentro desta ilha verdejante, na costa sul da Arábia, encontra-se a Terra da Abundância. A região de Dhofar, ao sul de Omã, é a única em toda a Península Árabe, tratando-se de uma floresta tropical. Uma característica singular desta parte da Arábia são as chuvas que chegam durante o verão. Fora desta costa, existe uma corrente de água bastante fria, que chega até a superfície. Os ventos do furacão provenientes do Oceano Índico trazem consigo uma grande quantidade de água. Assim, quando chegam à costa, as nuvens estão carregadas de água e são muito densas. Desta maneira, não atingem grandes alturas e aumentam de intensidade e derramam suas águas nesta extensão da costa.
Ao encontrar as montanhas, as nuvens não podem ultrapassá-las devido à corrente quente que sopra do interior, o Rub al-Khali do deserto. Assim que as nuvens são bloqueadas e ficam presas contra essas montanhas, as nuvens descarregam toda a sua água. Em contraste com toda esta área verdejante destas colinas, a poucos quilômetros do outro lado está o deserto e mais adiante está Rub al-Khali, a parte mais seca do deserto. Esse lugar está totalmente ilhado entre o deserto e o oceano. Não há nada que se compare de oeste até o leste. É realmente uma ilha de vegetação tropical única em toda a Península Árabe. Quando alguém olha da costa sul de Omã, nessa região de Dhofar, existem muitos poucos lugares que se pode considerar com abundância. Existem somente 2 outros lugares com essas características. No extremo leste de Dhofar está Khor Hori. E ao extremo oeste está Wadi Saig. Aqui está Khor Hori, que leva seu nome devido à baía que vemos atrás de mim, que é conhecida como Khor nessa parte do mundo. É um lugar muito atraente por muitas razões. Primeiro, existe um porto de águas profundas, onde poderia se construir um barco longe dos ventos e das tempestades. Na minha mente, entre essas 2 possibilidades, a área de Wadi Saig se ajusta mais à descrição de Nefi sobre a abundância do que Khor Hori. A área de Wadi é um lugar onde o rio proveniente da costa passa pelas montanhas. Quando se passa pela área de Wadi, que é totalmente desolada, onde os rochedos são mais visíveis que a vegetação, podemos observar uma linha que separa a parte desolada da parte verdejante. Eles devem ter visto florestas verdes que cobriam as colinas como um manto e as montanhas que rodeavam a costa. Esta vista deve ter sido assombrosa para alguém que havia passado 8 anos naquela área desolada na Península Árabe. Ao entrar em uma floresta tropical, deve ter sido uma experiência incrível. Nefi descreve esta área como abundância, pela grande quantidade de frutas e mel. Observei 2 espécies distintas da família das uvas que cresciam nesta área. Esta região é muito rica em tâmara e figos, e na parte superior das montanhas existem muitas oliveiras. Também há pepinos, melões e outros tipos de melões silvestres que podiam ser usados como alimento. Existia também um tipo de ameixa silvestre. Ali havia jasmins silvestres, um dos meus favoritos. Existe uma vegetação que é muito comum na região de Dhofar, e esta é a comida favorita dos javalis. Eles são deliciosos, têm gosto de ervilha. Os pistachos são as nozes principais desta região. Na época de Nefi, é possível que fosse cultivado frutas cítricas, como a lima, e assim também tínhamos frutos desse tipo. A diversidade de espécies é incrível nesta região. Existe uma grande variedade de frutas que pode haver sido encontrado naqueles tempos. Na água fria que chegava até a costa, era encontrada uma grande quantidade de mariscos. Nas montanhas escarpadas e nos precipícios, havia grandes quantidades de abelhas. As abelhas faziam suas colmeias nas cavidades dos precipícios. Ao estudar a vegetação, tudo parece indicar a presença de pólen de abelha. Para produzir mel, são requeridas plantas que dependam das abelhas para fazer a polinização. Havia muitas espécies que produziam grandes quantidades de pólen e também grandes quantidades de néctar. A abundância de flores silvestres neste lugar resultava na produção de muito mel, e as pessoas desciam pelos precipícios com cordas para recolherem o mel nas cavernas. A descrição feita por Nefi a respeito da abundância de mel e da riqueza da terra é exata. Duas vezes no capítulo 17, Nefi menciona esse monte aonde ele vai para orar. É possível subir a ele em algumas horas.
e é um lugar muito peculiar de se ir. Nefi nos conta das dificuldades que ele tinha com seus irmãos maiores, indicando que eles tentaram matá-lo e lançá-lo ao mar. Ali, seguramente, havia rochedos e uma corrente forte que fazia dele um lugar propício para matar alguém. Esses precipícios medem aproximadamente uns 70 metros e são habitáveis na parte superior. Assim, poderia ter sido o lugar onde Nefi e seus irmãos discutiram. A Terra da Abundância não foi o final da viagem. Não sabemos quanto tempo passou desde que o Senhor falou a Nefi, mas é claro que ele desejava que continuasse sua viagem. Por isso, a necessidade de construir o barco por Nefi. As embarcações que eles usavam naqueles dias nessa região eram seguramente para navegar por águas não muito profundas pela costa, ao invés daquelas mais elaboradas, usadas para navegar mar adentro. Um dos indicadores mais claros de navegação marítima na costa sul da Arábia encontra-se gravado em cavernas. Não acreditamos que os escritos antigos e os desenhos em embarcações tenham mais que 2.500 anos. Essas imagens foram pintadas aqui há 2.500 anos. Devemos recordar que nos tempos de Nefi, a maior parte do comércio era realizada pelo mar. Sabemos que o Senhor mostrou a Nefi como construir o barco, mas talvez Nefi tinha um conhecimento prévio ao ter observado a construção de barcos ao longo da costa de Israel, ou talvez de barcos que navegavam pelo Mar Vermelho. Talvez Nefi viu o tipo de embarcações que eram usados, mas obviamente construiu um barco diferente. Devemos reconhecer que Nefi tinha algum conhecimento sobre a construção de barcos. Ele deve ter visto a construção de barcos em suas viagens. Sempre me chamou a atenção a declaração de Nefi que não construiu seu barco à maneira dos homens. Ele deve ter visto a construção de embarcações. O barco, desde o ponto de vista tecnológico, era o mais avançado que o homem poderia construir nessa época ou em qualquer outra época ao longo da história. Deve ter sido um grande empreendimento para Nefi. Quando foi mandado a Nefi construir o barco, ele fez somente uma pergunta ao Senhor. Onde posso encontrar os metais para fabricar as ferramentas para executar o trabalho? Não existem depósitos consideráveis de metal na região de Dhofar, em Oman. Não há nada documentado sobre a existência de cobre ou outros minerais ao longo da costa sul da Arábia. Nefi deve ter recebido direção divina para saber onde encontrá-los. Existem somente 2 lugares ao longo da costa onde se pode encontrar um pouco de ferro. Esta área onde estamos e outra pequena em Wadi Saig. Parece que Nefi sabia o que fazer com o mineral assim que ele o encontrou. Encontramos veios de ferro brotando na superfície da terra e através das rochas. Assim, não deve ter sido muito difícil para extraí-lo. Este depósito tem a particularidade de vir de uma grande profundidade e estar exposto à superfície. O mais interessante é que na sua composição se pode achar uma mistura muito suave de ferro com um pouco de água e também um pouco de carbonato de ferro. É interessante porque, ao encontrar esses 2 elementos na mesma rocha, se obtém um metal muito mais fácil de fundir. Perto da superfície, o carbonato de ferro forma óxido de ferro, sendo este o mineral mais desejado. Nunca encontrei em nenhuma parte do mundo um mineral de ferro como este. O Senhor fez todo o possível para que fosse fácil de usá-lo. A única coisa que tiveram que fazer foi extraí-lo com as mãos e utilizá-lo. Este mineral é muito concentrado, sendo não apenas fácil para Nefi encontrá-lo e extraí-lo, como também deve ter sido muito simples usá-lo na fabricação de ferramentas. Em apenas alguns minutos, se poderia juntar o mineral necessário para fabricar muitas ferramentas. A fabricação de ferramentas de ferro simplesmente requeria o aquecimento
e depois forjá-lo com um martelo para dar o formato desejado. Ao chegar ao Novo Mundo, Neff se refere aos diversos tipos de metais que existiam em grande quantidade. É óbvio que estava muito interessado na geologia, metalurgia e na fabricação. Parecia ser muito habilidoso. Os ferreiros do Velho Oeste norte-americano faziam o mesmo que fez Neff. Ficou assombrado que existiram esses 2 depósitos de minerais na Terra da Abundância, informação que Joseph não teria como saber. Com certeza surge a pergunta com respeito à madeira para construir barcos transoceânicos. A madeira deveria ser forte. No relato mencionado por Neff sobre as madeiras empregadas, diz que ele foi buscá-las, indicando que se dirigiram aos bosques que rodeavam aquele lugar para selecionar a madeira para construir o barco. Nesta região existem árvores únicas. Elas são altas com o tronco reto, conhecidas como árvore guarda-chuva. Os habitantes dessa região dizem que sempre foram uma grande fonte de madeira. Aqui crescem muitos tipos de acácias, que é uma madeira muito forte, ideal para a estrutura de barcos. O bosque em si não é muito alto. A maioria das árvores não cresce muito, mas existem alguns tipos em particular que poderiam extrair madeiras de tamanho considerável. A madeira necessária para o resto do barco estava disponível nas montanhas e bosques da região de Dhofar. Sabemos mais sobre como não era o barco de Neff do que como ele era, pois ele menciona que não foi feito à maneira do homem. O que significa isso? Queria dizer ele com essa declaração que não copiar a forma de construir barcos do Egito, Grécia ou Arábia? Existe uma indicação muito clara no capítulo 17 de 1º Nefe, no qual recebeu uma visão do seu barco. Claro que Nefe tinha a vantagem de haver recebido as instruções do Senhor, com certeza o desenho geral e talvez suas técnicas de construção. O que levou as embarcações de Colombo através do Atlântico foram os seus cascos profundos e altos. O casco profundo e alto requeria que fosse construído primeiro o esqueleto, o que não era feito nos tempos de Nefe. Seria isso que Nefe mencionou quando disse que não construiria o barco à maneira dos homens? A primeira coisa que se fazia geralmente era construir o casco e depois o esqueleto. Caso o esqueleto fosse construído primeiro, o barco poderia ser mais alto e mais profundo. O que Nefe decidiu foi construir primeiro o esqueleto e depois agregar o casco. Isto era uma inovação. Todos os barcos dessa região, naquela época, contavam com um sistema de timão simples ou duplo, o qual operava pelo costado inferior do barco até a popa. O timão era muito importante ao navegar em mar aberto, já que isso determinava a direção que permitiria ao barco ser impulsionado pelo vento ou protegê-lo em meio de uma tormenta inesperada. Sem timões bons, o barco afundaria. É quase seguro que o barco de Nefe contava com um sistema duplo de timões, já que apenas um não seria suficiente para controlar o barco no meio do oceano. Nefe não faz nenhuma menção sobre as velas. Ele diz que se lançou ao mar, mas não menciona nada quanto às velas. Assim, provavelmente não foram feitas de modo especial ou não eram diferentes daquelas convencionais no seu tempo. O barco de Nefe deve ter tido uma grande vela retangular. Existe uma palmeira anã que cresce nestas montanhas, com a qual se pode fazer excelentes cordas. Uma das características desse tipo de corda, em vez de deteriorar-se ao ser exposta à água, como outros tipos, ela se torna mais forte e dura quando molhada. Os entendidos do livro de Mormon têm especulado sobre o tamanho do barco. O tamanho é um luxo moderno, mas para as pessoas daquela época não era muito importante.
Focalizamos na ideia de tempo, velocidade e espaço. O que para as pessoas daquela época eram luxos desnecessários. Eles tinham uma tecnologia mais utilitária. Assim, a ideia de ter mais espaço não tinha nenhum significado para eles. E eu acredito que o barco de Neff media menos de 15 metros de comprimento. Quanto tempo levou para construí-lo? De 2 a 3 anos, no mínimo. Sabemos que Neff nunca duvidou quando o Senhor lhe ordenou construir um barco desse tipo, mas também sabemos que seus irmãos estavam cheios de dúvidas, pois sabiam que Neff não tinha experiência como construtor de barcos. Uma vez construído o barco, todos estavam impressionados, incluindo aqueles que não haviam querido ajudar Neff. Sabemos que no final, Laman ficou admirado e felicitou seu irmão pelo bom trabalho na construção do barco, o que indica que este deve ter tido uma aparência magnífica. É muito interessante observar a transição de Lehi, o profeta, a Neff, o profeta, pois parece ter sido muito tranquilo. Não vemos que haja uma transferência de modo formal. A personalidade tão magnífica de Neff permitiu não prestar atenção aos comentários negativos de seus irmãos, que questionavam com sarcasmo: "Você construir um barco?" Ele simplesmente segue adiante com seu trabalho. Neff é um personagem incrível. Cada vez que ele enfrenta um obstáculo, parece crescer em estatura moral. A forma como sobrepõe os desafios é quase milagrosa. Quando seus irmãos amarraram e trataram de matá-lo, a fé que Neff possuía foi como uma luz que penetrou a atitude obscura de seus irmãos. Ele é justo, amoroso, bondoso e que perdoa. Seu exemplo é como o de José do Egito, no qual faz perfeito sentido, pois era seu descendente. Não existe um só caso em todos os seus ensinamentos em que não sejam compelidos a seguir ao Senhor. Neff não pede aos seus irmãos que o sigam, apenas que sigam a Deus. Lehi não pede que sigam a Neff, ele pede que sigam a Deus. Depois de saírem do assombro de que Neff havia podido construir um meio de navegação tão avançado e com tão pouco conhecimento, o chamam para ser capitão do barco. Não existe outro remédio a não ser pedir-lhe que dirija o barco. Nenhuma outra pessoa no grupo sabia como navegar no oceano. Neff sabia. O valor de Neff é impressionante. Seu conhecimento dessas coisas chega a ser vital e, com certeza, divinamente inspirado. Quando eles deixaram a Península Árabe, a terra da abundância, se tivessem seguido o curso de outros navegantes árabes, teriam ido diretamente ao leste pelo Oceano Índico, no meio da estação dos temporais, com os ventos em direção à Península Índica. Sem dúvida, Neff se manteve perto da costa. Isso não era só tradição entre os navegantes, mas faziam isso por razões de segurança e com o fim de se reabastecer. Chegaram até um estreito perto do Sri Lanka e continuaram até a parte oriental do Oceano Índico, até a Tailândia e a Península da Malásia. O problema maior que devem ter enfrentado foi a falta de água. Será que fizeram alguma escala em sua viagem? Sim. Seguramente foram até a terra para obter água e deixar que as crianças corressem na areia. É provável que tenham pescado em alto mar,
O peixe é um alimento muito nutritivo, que contém muita água. Talvez tenham obtido água através das tempestades tropicais, mas isso não era muito confiável. Os barcos não se moviam com muita rapidez e era necessário que se reabastecessem. Velocidade e duração de uma viagem são conceitos modernos. Nefe não tinha pressa e nada o pressionava. É possível que a viagem tenha durado muito tempo. A distância era grande e, devido a irem costeando, em vez de viajar em linha reta, a distância ficava mais longa. Mas não havia necessidade de acelerar. O lugar onde os ventos do ocidente causado pelo El Niño levavam era geralmente ao sul do Equador. O Havaí está muito ao norte. Fiji e a Nova Caledônia um pouco mais ao sul, com boas possibilidades. Depois, até o sul da Polinésia, as Ilhas Cook, Tahiti e outras aos arredores são possibilidades. Depois, eles se lançam em direção ao Novo Mundo. Essa deve ter sido a parte mais aterradora. É nesse momento que aparece o valor e a arte da navegação. Não existe aonde refugiar-se. Considero que devem ter chegado à costa do que é hoje a Guatemala, ou talvez El Salvador. Não posso oferecer um cálculo mais preciso. Chegada deve ter sido indescritível. Sabiam que podiam edificar templos e que podiam se estabelecer neste lugar e viver a lei de Moisés muito melhor do que as pessoas do Antigo Testamento jamais chegaram a fazê-lo. Ali poderiam receber o Salvador do mundo. Todos nós que possuímos o livro de Mormon estamos endividados com Lehi, Saria e sua posteridade. Seu relato e experiências nos ajudam a enfrentar os desertos de nossa vida, a regressar à árvore da vida, a qual Lehi viu. Todos vivem numa mistura de pesares e alegrias. Esta é a natureza de nossa existência. Esta é também a razão pela qual essa história se torna a história de nossas vidas. Aprendemos que deve haver oposição em todas as coisas e não nos entregamos diante dos pesares. Também encontramos inspiração e cremos no que o Senhor disse em suas promessas depois de fazermos a nossa parte. O resultado disso são bênçãos enormes. A mensagem espiritual do livro de Mormon supera todas as demais. Esse é o enfoque central e se baseia no Cristo ressuscitado. O Senhor é a força que rege a totalidade deste registro. É impossível sequer pensar que um jovenzinho como Joseph Smith pudesse inventar uma história tão fantástica como a viagem desta família. Isso veio do Senhor. O último testemunho como um ser mortal, ele deu aos guardas na cadeia de Carthage. E do que testificou? Do livro de Mormon.